Então, nosso primeiro passo é aplicar o cast desse camarada. Eu vou colocar aqui, ó, val test recebe description string as expanded string, ok? Então, por que o trim? Por causa dessa quebra de linha que a gente tem, né, até chegar nesse ponto aqui, no nome da lâmpada. Aqui não vai ter nenhum problema de espaço em branco, mas aqui vai ter, se a gente não aplicar o trim, vai ficar um espaçamento diferente, vai ficar feio o texto, né, no caso o layout. Então, vou aplicar o trim, temos o span, certo? O span de string, agora a gente precisa das anotações, val annotations, e eu venho em teste, get spans, e aí primeiro é o ponto inicial do texto, 0, depois o ponto final, vou colocar teste, length, vou rodar ele todo, porque futuramente se eu for aplicar eu vou fazer um algoritmo aqui, que se eu for aplicar alguma atualização nos nossos arquivos de string futuramente, né, imaginando um aplicativo que iria para produção, o máximo que eu vou ter que fazer, obviamente, é atualizar aqui e atualizar os blocos condicionais que vão estar aqui dentro. Mas o algoritmo de acesso às anotações, ao texto, vai ser sempre o mesmo, ok? Então, ponto inicial, ponto final, e agora o tipo de span, né, que eu quero estar acessando, annotation, só que é annotation do Android.test, ok? E aí, é o tipo, né? Então é class, no caso do Kotlin, class.java. Ok? Temos as anotações, e agora vamos ter que rodar, né, nessas anotações for, vou colocar aqui annotation in annotations, certo? Só uma coisa, aqui dentro, para acessar a nossa fonte que está aqui, eu vou precisar de usar o resource, consequentemente o contexto. Então já vou colocar aqui como um parâmetro de entrada, context, certo? Feito isso, nosso primeiro bloco condicional para verificar se a chave está presente nessa anotação. If annotation key equals, eu vou colocar direto aqui hardcoded, mas eu colocaria em algum lugar onde, se eu fosse utilizar de novo esse valor, porque do jeito que a gente está falando aqui é valor mágico, isso é ruim para atualização de código. Eu colocaria em algum lugar que fosse uma constante, ok? Aí eu atualizaria só na constante. Mas aqui, como é uma vez só a gente vai estar utilizando, não tem problema. Fonte family, certo? Então você entra aqui, não precisa verificar o valor. Se você necessitasse também de verificar o valor, né, da sua chave de valor que está sendo utilizado, você faria tipo assim, ó, annotation value. Aí você acessaria, no nosso caso, esse valor aqui, ó, Open Sans Condensed Bold, certo? No nosso caso não tem necessidade, eu vou direto para typeface. Vou pegar a fonte, val typeface. E aí eu venho aqui, ó, resource, compat, get font, coloco o nosso contexto para poder acessar o objeto typeface junto à nossa fonte aqui, e coloco aqui, ó, r, font, ok, Open Sans, deixa eu dar um import correto aqui, Condensed Bold. Então já temos o typeface, agora é aonde nós vamos colocar o texto estilizado. Não vamos utilizar esse teste aqui, vamos utilizar uma spanable, que vai servir também como cache, né? Por quê? Eu já falei, esse algoritmo aqui, esse método, ele vai ser invocado aqui, ó, no nosso setModel, que é invocado dentro do onByteViewHolder. Nós temos poucas lâmpadas. Deixa eu ver quantas lâmpadas nós temos. Temos uma, duas, três, quatro, cinco itens de lâmpadas. Mas se tivesse 10 ou 20, se tratando de conteúdo estático, que fica sempre no aplicativo, isso ia te dar problema em memória, porque toda vez que você passasse, o onByteViewHolder ia ser invocado, e esse algoritmo aqui, mesmo com o texto já pronto, ele ia ser invocado de novo. E aí o seu espaço de memória no aparelho ia ficar cada vez menor e, consequentemente, você ia ter um crash. Okay? O seu usuário ia ter um crash, enfim. E aí reputação ruim para o seu aplicativo. Vamos ter que criar aí, no caso, uma variável que vai conter, né, esse texto atualizado, e a gente vai poder utilizar ela junto com o padrão cláusula de guarda para saber se a gente tem que executar esse algoritmo todo de novo ou não. Ok? Então, vamos nesse passo.